dignidade. E muita elegância, por favor, né? Vamos lá, Isso aí. gente, começar o nosso jornal sobre os trabalhos que voltarão em Brasília. Ainda não voltaram, mas os bastidores já há uma movimentação. Os trabalhos no Congresso, eles começam oficialmente na semana que vem. Mas hoje já houve um burburinho em Brasília. Para alinhar as pautas prioritárias no primeiro semestre e com o calendário legislativo pressionado pelo ano eleitoral, o presidente da Câmara, Hugo Motta, fez hoje a primeira reunião de líderes de 2026. E um acordo definiu que as comissões serão comandadas pelos mesmos partidos do ano passado. A gente tem aqui um post do Hugo Motta. O que ele diz é o seguinte: definir a pauta da próxima semana em reunião com o Colégio de Líderes. Votaremos a MP Gás do Povo e o PL que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano, além de outras matérias de consenso. Ainda iremos fazer a instalação e eleição das comissões permanentes. Sobre o acordo Mercosul-União Europeia, assim que chegar a casa, daremos celeridade. Já a PEC da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o Carnaval. O trabalho continua. Fábio, vou começar com você. Essa ideia de manter as mesmas comissões me passa a impressão de que o Hugo Motta quer celeridade nas comissões, porque a gente sabe que tem verba ali, né? E é importante que elas saiam ainda no primeiro semestre. A gente sabe também, Roberta, primeiramente boa noite a todos que estão acompanhando a gente agora. A gente sabe também que no segundo semestre praticamente não tem atividades na casa. A gente vai ter as eleições. Todos ali vão estar no corre, no dia a dia, para buscar suas campanhas, para serem reeleitos, irem para os governos de estado e tudo mais. Então, existe essa celeridade. E quando a gente ouve pautas prioritárias, a pergunta que a gente tem que se fazer é pauta prioritária para quem? Né? Essa é uma pergunta bastante importante quando a gente vê que houve a reunião de líderes e eles precisam passar vários projetos esse ano. A gente espera que o Gás do Povo seja um deles que passe, assim como a PEC do fim da escala 6x1. A gente viu o Boulos comentando que existe a chance de ser votado nos próximos meses e agora chega o nosso papel aqui como pessoas que pensam o Brasil, pensam o país, de pautar isso, de ir para cima. Por que não a gente ir atrás de manifestações que possam pautar a 6x1? Chico, você acha que a PEC da Segurança Pública agora vai? Olha, essa eu tenho dúvida. Pois é, tá Essa vai pautar nas próximas semanas. Essa eu tenho dúvida. Você vê, o foco aí do Hugo Motta é um pouco retomar uma certa aliança com o Lula. Eu creio que ele está defendendo a própria pele, porque a eleição dele começou a entrar numa rota perigosa. Você lembra que o estado dele, a Paraíba, no ano passado, espalhou outdoor em Campina Grande, em Sousa, no Sertão, no litoral, outdoor mostrando o serviço sujo do Hugo Motta no Congresso. Assim, a coisa começava a sujar muito o nome dele no lugar em que ele se elege. Então, eu vejo aí essa questão do Instituto Federal, que ele quer criar, quer inaugurar no Sertão, que é obra do Lula. Então, ele procura uma nova sintonia com o governo, porque sabe que, distante do Lula, a eleição dele corre risco na Paraíba. É isso. Vamos para Brasília, então, chamar Luiz Costa Pinto. Luiz, já teve a primeira reunião do Colégio de Líderes e sobre o acordo Mercosul-União Europeia, o Motta diz que vai dar celeridade assim que chegar na Câmara. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberta, Chico, Fábio, né? Bom, vou começar por onde o Chico terminou. De fato, o presidente da Câmara, Hugo Motta, buscou e recebeu um gesto de aliança, um aceno do governo federal, porque ele colocou como prioridade zero para serem aprovados nos 2 primeiros dias de retomada dos trabalhos do Congresso na semana que vem, a MP do gás, do Gás do Povo, o programa Gás do Povo, que significa 5 bilhões de reais no orçamento para distribuição de até 65 milhões de botijões de gás ao longo do ano que vem, beneficiando 50 milhões de pessoas, e são 15 milhões e meio de residências cadastradas,
num programa absolutamente necessário para uma composição com a sociedade, porque terá urgência nesse benefício quem é integrante do CadÚnico e, sobretudo, quem está no Bolsa Família, ou seja, é o andar de baixo da sociedade. E a outra MP que ele vai tirar do papel na semana que vem é a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano. Aonde será sediado esse instituto? Na cidade de Patos, que é a cidade dele, Hugo Motta, cujo prefeito é o pai dele, o Nabor Vanderlei, e que é candidato ao Senado pela Paraíba e que ainda está tentando uma composição, né, com o governo federal, com o presidente Lula, para ser candidato ao Senado no palanque do presidente Lula. E aí vem a escala 6x1, porque o PT e o governo colocaram como prioridade zero, né, desse início do primeiro trimestre de trabalho a aprovação da escala 6x1. E aí vai ter sim um envolvimento não só da base governista, mas de um pedaço do Centrão, porque essa é uma pauta de uma adesão, de uma aderência junto à sociedade muito grande. E, por fim, já te respondo, Roberta, uma pergunta que você fez para o Chico, né? Eu não vejo, que o Chico respondeu nessa linha, eu não vejo chance de prosperar a PEC da segurança pública, porque não há consenso em relação a isso, e o relator da matéria, o Mendonça Filho, disse que vai começar as conversas, para depois do Carnaval fazer algumas sessões, ele tem que se reunir com o novo ministro da Justiça, e vamos combinar, houve aquela pantomima no fim do ano passado de retirar o Guilherme Derrite da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, colocá-lo de volta na Câmara dos Deputados para que ele relatasse a matéria, para que isso fosse a plataforma de lançamento dele ao Senado em São Paulo. E lá em São Paulo, a aliança política desandou, né, no palanque do Tarcísio de Freitas e no palanque da oposição federal ao presidente Lula. Não, eu concordo. Segurança, pode esquecer. O Mendoncinha aí é carne de pescoço, não vai tocar nada, isso é só para enganar ali um pequeno teatro. Isso não passa. E uma coisa interessante é a gente notar que o programa Gás do Povo, a importância dele, sendo que a gente veio de um governo anterior que as pessoas estavam voltando a cozinhar a lenha. Então esse é um programa importantíssimo que mostra a mudança de realidade com a mudança de governo. Importantíssimo. Eu lembro que começou a sair algumas matérias, até em jornais do Nordeste, romantizando a política do Paulo Guedes. Que era, você ia voltar a ter o fogão a lenha. Cara, aquilo é um terror para as famílias. Eu vivi tudo isso. E a quantidade de acidentes domésticos. Exatamente, Lula, exatamente. E pergunta lá a minha tia Neuzinha, lá no sítio das Cobras, em Santana do Cariri, se ela quer voltar ao fogão de lenha. A gente não está falando de famílias que se esquentam com a lenha durante o inverno. Não é Campo de Jordão, exatamente. Né? São famílias que colocam a lenha ali para cozinhar diariamente com real, riscos, né, de acidente. Exatamente, que absurdo. Agora, só para fechar aqui sobre o acordo Mercosul-União Europeia, ele diz que vai dar celeridade, porque também interessa, né, à Câmara acelerar, né, esse processo. Não, e ele falou que vai dar celeridade quando o acordo chegar no Congresso, que ainda não chegou, né? Ainda está numa fase preliminar, não do acordo, mas de que o governo tem que mandar essa mensagem do acordo para o Congresso. E é óbvio, isso virou uma pauta de coalizão total, né, de todas as forças políticas, porque tem um impacto na economia muito grande. Não, e fora a bancada do agro, né? Exatamente. Que é a manutenção do Brasil como um eterno fazendão. Né? Exatamente.